Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos aqui ao canal. Vamos analisar mais uma decisão do Supremo, informativo 997, naquele compromisso de buscar aqui para o canal as principais decisões com cara de prova, especialmente as provas da advocacia pública, que são aquelas para as quais eu preparo efetivamente. Nós temos uma decisão bastante interessante. A decisão foi retirada da ADI 4853 plenário do Supremo e diz respeito a serviço judiciário, mais especificamente as atribuições do oficial de justiça. Preste bastante atenção porque esse tipo de decisão tem muito cara de prova objetiva, mas isso pode muito bem cair numa segunda fase, pode muito bem cair numa prova oral. Afinal de contas, o entendimento do Supremo aqui é pela não declaração da inconstitucionalidade e a gente vai ver exatamente as razões pelas quais o Supremo entendeu que o oficial de justiça pode, no momento em que não estiver cumprindo diligências, realizar tarefas ou cumprir atribuições da Secretaria da Vara. É exatamente esse o tema, oficial de justiça e serviço de Secretaria da Vara. Bom, antes da gente analisar efetivamente o que disse o Supremo, é importante revisar o que tem no CPC de 2015, embora no julgado o Supremo tenha aplicado as regras do CPC de 73, mas que não muda muito em relação ao de 2015. Eu trago para análise o CPC de 2015 porque obrigatoriamente é ele que vai cair na tua próxima prova. Analisando o que diz o CPC 2015 sobre os oficiais de justiça, você tem os artigos 151 e 154 que precisam ser estudados. O 151 diz o seguinte, em cada comarca, seção ou subseção judiciária, haverá no mínimo tanto os oficiais de justiça quanto sejam os juízos. Artigo 154. Incumbe aos oficiais de justiça ou ao oficial de justiça. Preste atenção que o CPC aqui estabelece exatamente quais são as atribuições do oficial de justiça. Fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias, e aí continua o inciso. Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. Entregar o mandado em cartório após seu cumprimento. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Efetuar avaliações quando for o caso. Isso aqui já existia no CPC de 73. E 6. Certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber. Então está aqui, o CPC 2015 estabelece quais são as atribuições do oficial de justiça. Lembrando que nos termos do próprio CPC, o oficial de justiça é um auxiliar do juízo. Muito bem, perceba que o CPC 2015 não estabelece, dentre as atribuições do oficial de justiça, o auxílio aos serviços da Secretaria da Vara. Então, em nenhum desses incisos aqui você encontra auxiliar quando não estiver cumprindo suas diligências a Secretaria da Vara nas suas atribuições. Então, a pergunta que fica é: uma lei estadual poderia, então, adicionar essa atribuição aos oficiais de justiça do Poder Judiciário Estadual? Essa é a pergunta que foi levada ao Supremo Tribunal Federal a partir da análise de um caso concreto. E qual foi o caso concreto? O caso concreto está no artigo 94, inciso 8 da Lei Complementar número 14/91 do Estado do Maranhão, mas esse dispositivo foi acrescentado a essa lei complementar pela Lei Complementar 68 de 2003, por isso que o Supremo fez a análise a partir das regras estabelecidas no CPC de 73 e não no de 2015. O artigo 94 dessa lei complementar estadual diz o seguinte, aos oficiais de justiça do Estado do Maranhão, obviamente, compete auxiliar os serviços de Secretaria da Vara quando não estiver realizando diligências. Então, o que essa lei aqui fez? Ela pegou as atribuições do Código de Processo Civil, praticamente, aos oficiais de justiça do Estado do Maranhão e acrescentou uma atribuição. Qual seria? Bom, quando você não estiver cumprindo isso aqui, oficial de justiça do Estado do Maranhão, você precisa auxiliar os serviços de Secretaria da Vara. Então, não somente as diligências previstas no CPC 2015 são atribuições do oficial de justiça do Estado do Maranhão, como o auxílio da Secretaria da Vara no momento em que ele não estiver realizando essas diligências. Essa norma aqui da Lei Complementar do Estado do Maranhão 14 de 91 foi levada ao Supremo justamente por meio da ADI 4853. O legitimado para tanto foi a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. O Supremo entendeu nessa celeuma o seguinte, a solução dada
pelo Supremo Tribunal Federal a essa situação foi a seguinte, ó, é constitucional norma que inclui, ou seja, adiciona, entre as incumbências do oficial de justiça, entre aquelas previstas no CPC 2015, a tarefa de auxiliar os serviços de secretaria da vara quando não estiverem realizando diligência. Então aqui você já sabe que a solução dada ao Supremo Tribunal Federal foi pela constitucionalidade dessa norma da Lei Complementar 1491, alterada pela Lei Complementar 68 de 2003, que inclui uma atribuição a mais aos oficiais de justiça do Estado do Maranhão, justamente, nesse caso, adicionando as atribuições previstas no Código de Processo Civil a de auxiliar os serviços da Secretaria da Vara quando não estiver cumprindo as suas diligências, entre aspas, naturais. Essa é a solução dada pelo Supremo Tribunal Federal ao caso. Agora, o que mais importa aqui para a tua prova, bom, se isso cai numa prova objetiva, fica simples. Basta com que você entenda essa solução dada pelo Supremo ao caso concreto. Mas se isso cai numa prova subjetiva, você precisa, nesse caso, justificar, ou você precisa apresentar, melhor dizendo, os fundamentos elencados pelo Supremo quando do julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade 4853. Bom, então vamos estudar os fundamentos. Vamos aos fundamentos do Supremo para entender qual é a razão do julgado, ou seja, como o Supremo chegou a essa decisão. Muito bem, primeiro ponto, a lei não viola a iniciativa reservada aos tribunais. Lá no artigo 96 da Constituição Federal diz o seguinte, ó, compete privativamente aos tribunais, a linha B, organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhe forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. Então, o artigo 96, inciso 1, a linha B, estabelece a possibilidade dos tribunais, por meio de lei a eles reservada, estabelecer, nesse caso, a organização das secretarias e serviços auxiliares. Bom, pelo artigo 149 do Código de Processo Civil, são auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça. Então, se no artigo 96, inciso 1, a linha B, compete aos tribunais, por meio de lei, organizar suas secretarias e serviços auxiliares, sendo o oficial de justiça um auxiliar da justiça, você pode, por lei, estabelecer outras atribuições para além daquelas que estão no CPC 2015. Então, primeiro ponto, primeiro fundamento do Supremo, a lei não viola a iniciativa reservada aos tribunais, ou seja, aquilo previsto no artigo 96, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. E por isso é possível a previsão de atribuição para além do CPC 2015, como autoriza o próprio CPC. O próprio CPC estabelece como atribuições dos auxiliares de justiça os do CPC, além de outras cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária. Então o CPC ele remete ao 96.1b a possibilidade de novas atribuições aos auxiliares da justiça, o que exatamente fez a Lei Complementar 1491, alterada que foi pela Lei Complementar 68 de 2003 do Estado do Maranhão. Então o fundamento do Supremo é bem sólido. O artigo 96, inciso 1, a linha B da Constituição Federal reserva aos tribunais a possibilidade de organizar os seus serviços auxiliares e o artigo 149 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade do acréscimo de atribuição aos auxiliares da Justiça para além daquelas já previstas no Código de Processo Civil, mais especificamente no artigo 154. Então, 154 você tem as atribuições aqui naturais do oficial de justiça, mas o 149 permite outras atribuições que sejam determinadas pelas normas de organização judiciária e a norma de organização judiciária tem previsão no artigo 96, inciso 1, a linha B. Embora o tema pareça efetivamente de fácil solução, desenvolver essa fundamentação na prova faz toda a diferença. Muito bem, terceiro argumento do Supremo. O escopo da norma do Estado do Maranhão, diz o Supremo, é o aumento da celeridade e da eficiência na prestação de serviço público, majorando sua qualidade no âmbito do Poder Judiciário mediante a distribuição de tarefas entre servidores competentes. Ao contrário do que alega a parte autora, ou seja, aquele que ajuizou, o legitimado que ajuizou a ADI, ainda, a norma atacada em absoluto consubstancia mudança de cargo,
pelo que não há falar em hipótese de investidura em cargo de carreira diversa. A incumbência definida no preceito de modo algum desvirtua a função do oficial de justiça, pelo contrário, firma sua posição como auxiliar do juízo, não havendo que se falar em execução de atividades diferenciadas de suas atribuições e responsabilidade. O que se poderia falar aqui, como expliquei, é que existem atribuições naturais no artigo 154 do Código de Processo Civil, mas essas atribuições naturais podem ser acrescidas de atribuições a serem determinadas na Lei de Organização Judiciária ou que organiza serviços auxiliares, permitido que é pelo artigo 149 do próprio Código de Processo Civil, nos termos do que eu já expliquei. E o último ponto de fundamento do Supremo, o Supremo diz assim: não havendo transformação de cargo, ou seja, a lei não transforma cargo, não altera função, nem ocupação de carreira diversa, bem como evidenciada a aderência da norma questionada às atividades inerentes ao oficial de justiça, não há falar em violação aos princípios da investidura, da legalidade, da moralidade e, em consequência, em ofensa aos artigos 37, caput, inciso 2, 39, parágrafo 1º, 1, 2 e 3 da Constituição da República. Então, o Supremo aqui arremata pela não violação à Constituição Federal, nem no que diz respeito ao princípio constitucional do concurso público, nem, nesse caso, a violência à Constituição no que diz respeito à necessidade de não transformar cargos ou alterar funções para a criação de atribuições diversas daquelas que originariamente compõem as atribuições do cargo para o qual o servidor público foi aprovado. Então, o Supremo arremata dizendo que não há qualquer inconstitucionalidade. Bom, isso vai ao encontro, exatamente, da modernidade processual. Nós sabemos que vivemos uma época de processo eletrônico e nós sabemos que muitas dessas comunicações aqui, que são atribuições naturais do oficial de justiça, são supridas hoje pelo processo eletrônico sem a necessidade de deslocamento do oficial de justiça para tanto, razão pela qual me parece efetivamente salutar que os oficiais de justiça sejam aproveitados quando não estiverem cumprindo ou realizando diligências auxiliar os serviços da Secretaria da Vara, nos termos do que entendeu o Supremo Tribunal Federal. Portanto, constitucional a norma, nós vimos que o Supremo permite com que o oficial de justiça auxilie a Secretaria da Vara como atribuição complementar, ou seja, no momento em que ele não estiver realizando suas diligências naturais, nos termos do que prevê o artigo 154 do Código de Processo Civil. Muito bem, espero ter te ajudado com a explicação de mais essa decisão, isso pode muito bem estar na sua prova. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.